Boa noite. Bom, espero que todos estejam bem. Vamos lá para a terceira mensagem da série Cansados da Fé Evangélica. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome de Jesus eu oro neste momento, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, pedindo ao Senhor que o Senhor possa tomar minha vida neste momento, que o Senhor possa me usar, Espírito Santo, à medida em que nós entramos num assunto que é tão delicado e que tem gerado muitas consequências, não só no mundo geral, mas também dentro da tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a compreender, em primeiro lugar, como isso tem afetado a cultura ao nosso redor, como isso tem afetado a igreja e como nós lidamos com essa situação onde a fé tem se tornado apenas uma moeda de consumo ou para consumo. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me ajudar a ser simples e a ajudar essas pessoas a entender esse assunto de forma clara, em nome de Jesus. Amém? Bom, o assunto que eu quero tratar hoje, como eu havia anunciado, a princípio eu dei o tema de motivações e expectativas, mas depois, pensando bem de ontem para hoje, eu decidi chamar de fé para consumo e eu vou explicar o porquê. Só para recapitular, que como sempre eu gosto de recapitular, principalmente caso alguém já assista essa terceira mensagem, o nome dessa série é Cansado da Fé Evangélica. E quem são para mim os cansados da fé evangélica? Eu tenho dito nessas três mensagens que são três grupos de pessoas que eu considero, vamos dizer assim, que eu estou chamando de cansado da fé evangélica. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que já estiveram por um tempo dentro de uma igreja ou dentro de várias igrejas e hoje não frequentam mais nenhuma igreja e dizem que já estão cansadas e não querem saber mais e não vão voltar a frequentar igreja nenhuma. O segundo grupo de pessoas são as pessoas que até frequentam a igreja, mas não querem se envolver, não querem fazer um compromisso com a igreja local qual elas frequentam, e aí elas frequentam apenas como um local onde elas vão, ouvem a palavra, ouvem uma palestra, e depois vão para casa sem compromisso nenhum. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas que ainda estão, talvez, dentro de uma igreja, mas já se sentem cansadas e talvez nem elas ainda sabem explicar por que elas ainda não pararam de frequentar de vez a igreja. Então são esses três grupos de pessoas que eu estou dizendo que estão cansadas da fé evangélica. E eu tenho dito, na primeira mensagem eu falei sobre um dos motivos que levam a pessoa a ficar cansada da fé evangélica. Semana passada eu abordei o segundo motivo e hoje eu quero focar no terceiro motivo que levam as pessoas a cansar-se da fé evangélica, sempre entre parênteses, entre aspas, né? Então vamos lá. O tema hoje é fé para consumo, né? E um subtítulo de motivações e expectativas. Quero começar da seguinte maneira. Você já ouviu falar do termo efeito dominó? Você sabe o que significa quando a gente fala o termo efeito dominó? Esse termo efeito dominó é muito usado e ele tem como base a imagem de, talvez você já brincou disso na sua infância, de pegar os dominós e empilhar um do lado do outro. E aí, após empilhar aquela fila de dominó, você vai e derruba só o primeiro dominó. Basta derrubar o primeiro dominó, que o primeiro, vai derrubando todos os outros. Há vídeos no YouTube onde eles fazem isso com milhares de dominós e depois derrubam só o primeiro e ele vai derrubando os outros. É até bonito de se ver. Daí vem o termo efeito dominó. E o que eles querem dizer com esse termo? Esse termo significa dizer que uma atitude ou uma coisa pode gerar várias consequências depois dela, ou que algumas atitudes ou algumas coisas é consequência direto de algo que aconteceu antes. Então a gente sempre usa esse efeito dominó para dizer o seguinte, que uma atitude ou uma coisa pode gerar vários outros efeitos, pode resultar em várias outras consequências, ou dizer que certa atitude ou certa coisa ela é resultado de várias outras coisas que vieram antes dela. Poderíamos dizer que aquele último dominó que foi derrubado é consequência da queda do primeiro dominó. Ou podemos dizer que esse primeiro dominó vai acabar gerando a queda do último dominó. E é assim que a gente usa esse exemplo. Um exemplo prático é que
Eu me identifico muito com esse exemplo e eu estou falando de experiência própria. Se eu não der manutenção na minha moto, eu tenho uma moto. Se eu não der manutenção na minha moto, como de tempos em tempos ir no mecânico ou trocar o óleo da minha moto, vai chegar um momento em que minha moto vai parar, ela vai dar um problema, ela vai fundir o motor, vai dar algum problema nas canetas, enfim, como já aconteceu comigo, enfim, ela vai dar algum problema. E qual vai ser as consequências da minha negligência em não dar manutenção na minha moto? Bom, em primeiro lugar, eu vou ficar sem moto. Pelo menos, ou para sempre, ou por um determinado momento eu vou ficar sem moto. E quais as consequências que vão ser geradas a partir daí? Eu vou ficar, em primeiro lugar, sem o meu veículo de locomoção. A partir daí, outra consequência que vai ser gerada é que eu não vou ter mais como buscar a minha esposa no serviço dela, no trabalho dela. A outra consequência disso é que a minha esposa, por causa disso, ela vai ter que pegar um ônibus para ir para casa. E uma outra consequência disso é que, principalmente, vamos dizer assim, usando um exemplo contemporâneo, se nós estivermos no meio de uma pandemia, por andar no ônibus, ela corre um sério risco de pegar o coronavírus. E a minha esposa tem problema de respiração. Se ela pegar coronavírus, ela é grupo de risco, há enorme chance de ela não resistir. Então, entenda como que eu falei, qual que foi o primeiro dominó, qual foi a primeira atitude? A minha negligência da manutenção da moto. Só que esse problema, essa negligência, essa atitude gera várias outras a ponto de talvez gerar um falecimento de um ente querido. Então, é isso que nós chamaríamos de efeito dominó. Uma coisa atrai outra, uma coisa gera outra. Por que eu estou começando explicando essa questão de efeito dominó? Por que eu comecei com isso? O que isso tem a ver com o assunto de hoje? O que isso tem a ver com a série Cansado da Fé Evangélica? Bom, é que o fato de algumas pessoas estarem cansados da fé evangélica é uma consequência direta e inevitável do assunto que eu vou abordar hoje. Começar a entender o assunto de hoje vai parar um efeito dominó ruim na sua vida ou na sua igreja, um dominó positivo na sua vida ou na vida da igreja. Então, por que eu estou falando disso? Porque o assunto que eu vou tratar hoje, entender ele, à medida em que você vai entender esse assunto, você vai ver que esse assunto gera várias consequências e afeta, inclusive, a vida do cristão, a vida das pessoas dentro da igreja, a ponto de gerar o assunto dessa série, que é levar alguém a chegar ao ponto de cansar da fé evangélica. Então, eu vou te mostrar o cansaço, a pessoa chegar a dizer eu estou cansado da fé evangélica, vamos dizer assim, lá o 10º dominó. E eu quero falar de um assunto hoje que poderíamos dizer se é o 3º dominó que vai ser derrubado e que lá na frente vai gerar várias pessoas cansadas da fé evangélica. Então me acompanhe aí. Um adendo aqui. O assunto de hoje é complexo, não é fácil de entender, ele é imenso, tem várias implicações não só na vida espiritual das pessoas, como é um assunto que é estudado até mesmo dentro das faculdades. Então, é difícil resumi-lo perfeitamente em apenas uma hora, mas eu vou tentar, e principalmente mostrando como que isso afeta a igreja. Então, eu preparei o meu esboço, estudei a tarde toda, vou segui-lo aqui para mim não me perder e eu tentar resumir um assunto, e já digo para você que não fique apenas com o que eu vou dizer, mas que, como eu sempre gosto de falar, eu vou levantar um assunto, eu vou tocar em um ponto para que você possa estudar depois, estudar sozinho, ou que a gente possa conversar, talvez durante a semana ou em alguma outra oportunidade, tá bom? Então, vamos lá. Quando você estuda a cultura hoje, a vida da sociedade, a vida das pessoas no mundo, nós percebemos que 3 coisas moldam a cultura atual. São 3 grandes coisas, ou 3 maneiras de pensar, enfim, que moldam a cultura, moldam o estilo de vida, a maneira com que as pessoas vivem hoje em dia. E essas 3 são as principais, né? A globalização, a pós-modernidade e o consumismo. Essas 3 coisas são as que mais influenciam o estilo de vida das pessoas e da sociedade como um todo. Tenham as pessoas consciência disso ou não. Então, ainda que talvez você nunca ouviu falar de globalização, pós-modernidade e consumismo, talvez você diga, eu nem sei o que é essas 3 coisas. Tendo você consciência ou não, essas 3 coisas têm influenciado a sua vida e a vida de todos nós. E essa influência já afetou a igreja
e a fé das pessoas, e é sobre isso que eu vou falar. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o consumismo, como que o consumismo tem afetado as nossas vidas e também a vida da igreja e a fé das pessoas. Então vamos lá. Nós vivemos em uma sociedade consumista. Muitos pensadores têm escrito sobre isso, autores não cristãos, para não pensarem que é assunto de religião. Então, muitos autores, professores, vários pensadores têm estudado sobre a sociedade consumista, sobre o consumismo. E não é um assunto cristão, vamos dizer assim, embora cristãos também abordem ele, que é o que eu pretendo fazer nessa noite. Então, não é assunto de igreja o consumismo, é um assunto da sociedade como um todo, da sociedade no geral. Crentes e ateus abordam e estudam o mesmo assunto que é o consumismo. E um desses autores, e um dos que, assim, um dos principais que eu tenho acesso e que eu leio e ouço sobre, é o Zygmunt Bauman, que foi um sociólogo e filósofo polonês que faleceu em 2017. Ele escreveu vários livros, e um deles, analisando a cultura, a sociedade atual, e um deles é Vida para Consumo, é um dos livros que ele escreveu. Então vamos lá. Nesse livro Vida para Consumo, ele analisa a sociedade atual, que é uma sociedade consumista. Então eu quero entrar aqui e eu vou citar algumas coisas dele, parafrasear algo que ele diz, para que a gente possa entender. O que caracteriza a vida para consumo? O que quer dizer quando a gente diz que a sociedade atual, a vida das pessoas atual é para o consumo, ou é marcada pelo consumismo, ou é marcada pelo espírito consumista? Na sociedade consumista, vou começar a dar as características da sociedade consumista. Na sociedade consumista, tudo se torna um item de consumo, e como diz o Bauman, o centro da vida social é o consumo. Isso significa dizer que todas as relações sociais, todas as atividades e objetos podem ser trocados como mercadorias. Então, qual que é a característica da sociedade consumista? É que tudo se torna um item de consumo. Tudo que existe se torna um item de consumo, se torna mercadoria. Isso, e o consumismo, esse consumo de mercadoria, se torna o centro, a razão e a base para o estilo de vida das pessoas. Isso significa dizer, segundo Bauman, que todas as relações sociais, os nossos relacionamentos, todas as nossas atividades, atitudes e objetos podem ser trocados como mercadoria. Esse espírito consumista não é uma característica apenas individual, mas coletiva, ou seja, de toda a sociedade. Segundo Bauman, isso transforma as vontades, os desejos e os anseios das pessoas, se tornando a principal motivação para tudo na vida das pessoas. Então, esse espírito consumista, esse consumismo que se torna o centro e a base da sociedade hoje, que leva todas as coisas a se tornar uma mercadoria que você troca com as pessoas, inclusive relacionamentos, tá aí as redes sociais. Não vou entrar na questão das redes sociais, mas as redes sociais provam que isso é verdade, porque às vezes as pessoas trocam seguidores, as pessoas compram seguidores, enfim, as implicações disso, as redes sociais estão aí para mostrar que os relacionamentos já chegaram ao ponto de ser mercadoria, de ser consumo, né? Há tutoriais na internet de como alcançar mais seguidores, enfim, pessoas oferecem consultas, as pessoas se tornam expert em alcançar seguidores, e elas oferecem treinamentos e conselhos para outras pessoas para que elas possam alcançar mais seguidores. Ou seja, os relacionamentos, a rede social está aí para mostrar que até os nossos relacionamentos, eles são na base da troca, são uma mercadoria que a gente oferece, ou que a gente... Já viu aquelas famosa promoção e sorteio da internet? Olha, você quer concorrer a um celular? Então segue tal e tal perfil, curte tal foto e você vai concorrer. Tudo isso são sintomas de que tudo hoje em dia se tornou uma mercadoria, se tornou na base, tudo hoje gira na base do consumismo.
E o Bauman diz que esse consumismo, esse espírito consumista tem transformado as vontades, os desejos, os anseios das pessoas, tornando a principal motivação para tudo que as pessoas fazem. Ou seja, o consumismo, esse espírito de consumir e de dar e receber mercadoria, tem se tornado a motivação das pessoas para tudo que elas fazem, né? O consumo também muda a maneira como as pessoas veem a si mesmas e os outros. Muda a maneira como elas projetam a sua imagem para as outras pessoas e como elas olham e analisam as outras pessoas. Na verdade, muda a maneira de ver todas as coisas na vida e na sociedade. Na sociedade consumista, até as pessoas se tornam mercadorias de consumo. E a internet está aí para provar isso também, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Esse espírito consumista muda a maneira como eu enxergo a mim mesmo e as outras pessoas. Um exemplo, se você entra num perfil no Instagram, por exemplo, ou num canal no YouTube, imagina que você entra em 2 canais no YouTube e em 2 perfis no Instagram. Um vai estar lá dizendo que a pessoa tem 150 seguidores e o outro vai estar lá dizendo que a pessoa tem 50 mil seguidores. Seja um perfil no Instagram ou um canal no YouTube. Hoje em dia, a nossa tendência é olhar para a pessoa que tem mais seguidores e olhar para ela como se ela fosse mais importante ou como se ela tivesse uma importância maior na sociedade do que aquele que tem 100 seguidores. Ou seja, nós olhamos para o número, para a pessoa e analisamos ela baseado nessa questão de consumo. Quantas pessoas segue fulano? 20 mil pessoas seguem fulano. E esse aqui? Não, só então, se você tiver que escolher entre qual dos dois você vai seguir, hoje nós analisamos, eu vou seguir esse que tem 20 mil seguidores. Porque o que ele produz atrai mais pessoas. Tá dando para entender? Então, isso muda, esse espírito consumista tem mudado tudo na nossa vida, na maneira como nós enxergamos a nós. Quantas pessoas não ficam tristes ou não se até martirizam porque ainda não tem um número bom de seguidores na internet? Você já viu pessoas se gabar de que já bateu a cota de amigos no Facebook? Eu já alcancei 5 mil amigos, tive até que criar um segundo perfil. Ela enche a boca para falar isso, porque basicamente o que ela está querendo dizer é que, de certa forma, ela é importante. Por quê? Porque ela tem 5 mil amigos no Facebook. E são só alguns exemplos, eu não vou me aprofundar nos exemplos aqui, porque eu quero chegar na questão de como isso tem afetado a igreja. Novamente eu te digo, pesquise mais sobre isso, compre livro do Bauman, enfim, tem muito material na internet bom para entender essa questão. O Bauman vai argumentar que esse espírito consumista afeta a identidade e a personalidade das pessoas. Olha o que ele diz. As pessoas passam a desenvolver suas habilidades, seus gostos, seu estilo de vida, seu estilo de vestir, a maneira de se comportar em público, pensando em si mesmas como uma mercadoria que precisam vender. Em outras palavras, em uma sociedade de consumidores, as pessoas só conseguem desenvolver sua identidade consumindo e sendo consumido. Ele está dizendo o quê? O que o Bauman diz? O que ele argumenta? Que esse espírito consumista, que essa mentalidade consumista tem afetado a identidade e a personalidade das pessoas. A maneira como a pessoa se enxerga, como a personalidade, a sua identidade é do consumo. Então, se eu pego a minha rede social e eu tenho lá 5 mil amigos no Facebook, ou seja, o máximo, eu me sinto importante. Se eu olho para o meu Facebook, eu tenho só 100 seguidores, eu passo, e aí eu olho para o meu amigo do lado e ele já bateu a meta de 5 mil amigos no Facebook, eu começo a me comparar com ele e eu, ainda que eu não diga isso, que eu diga isso em voz alta, eu começo a me sentir inferior a ele. Por quê? Porque eu tenho só 100 amigos no Facebook e ele tem 5 mil. Ou seja, e aí o que as pessoas fazem? As pessoas começam a ver tutoriais no YouTube de como alavancar o seu perfil no Instagram, como alavancar o seu canal no YouTube, como alavancar o seu perfil do Facebook, o que eu posso fazer para atrair mais pessoas. E aí elas começam a melhorar a sua imagem, as fotos que postam e tudo mais. Para quê? Para vender melhor a sua imagem. Isso é o que o Bauman diz e ele trata muito dessa questão da rede social como exemplo disso. Então, o que eu quero dizer é que esse espírito
consumista, tenha a gente consciência ou não, tenha você consciência ou não, tem afetado ao estilo de vida não só de pessoas individualmente, como da sociedade como um todo. O consumismo tem se tornado o centro, a motivação que tem transformado a vida da sociedade como um todo e especificamente a vida de pessoas, né? Ficou famosa na internet aí a foto de uma jovem que tirou uma selfie com um celular caríssimo, mas a parede da casa dela não tinha nem reboco, ou estava só no chapisco, enfim, isso gerou um burburinho na internet anos atrás, né? Então, mas o que é isso? O que leva a pessoa a focar mais no celular do que na questão da casa? É porque hoje em dia ter um celular bom, ter um celular que as fotos ficam melhores, é um meio de produzir, de publicar sua imagem de forma melhor e assim atrair mais pessoas. E aí as pessoas tratam tanto as outras quanto a si mesma como mercadorias, né? Enfim, não vou me delongar mas também sobre isso, você vai ver muitas críticas à relação das consequências que esse espírito consumista, que essa questão da sociedade girada em torno do consumo tem afetado a vida das pessoas, inclusive a maneira como elas enxergam a si mesmas ou as outras pessoas. Agora, a pergunta, e é aí que eu quero entrar, é como que esse espírito consumista tem afetado a igreja e a fé das pessoas? Como o consumismo, essa mentalidade consumista da sociedade hoje afetou, porque já afetou a igreja e a fé das pessoas. E é aqui que eu quero entrar. Como eu já disse, né, citando Bauman, tudo na sociedade consumista, tudo se torna um item de consumo. Tudo se torna um item de consumo nessa sociedade consumista. Sendo assim, os efeitos dominó da sociedade consumista têm gerado consequências também na igreja e na fé das pessoas. Em outras palavras, o consumismo tem mudado a maneira como as pessoas veem e se relacionam com a igreja e com o próprio Deus. Então é aqui que eu quero entrar. Como na sociedade consumista tudo pode se tornar um item de consumo, uma mercadoria, esse efeito dominó que tem gerado consequências na vida da sociedade como geral, não poderia deixar de afetar a igreja, e já tem afetado a igreja, a fé das pessoas e a maneira como elas se relacionam, não apenas com a igreja, mas com o próprio Deus. E quais são consequências dessas? Um outro autor diz que até mesmo o evangelho e a igreja podem ser tragados pelo espírito consumista. Até mesmo a igreja e o maravilhoso evangelho de Jesus pode ser tragado, pode ser afetado, pode sofrer consequências por causa desse espírito consumista. Muitas igrejas estão sendo influenciadas por esse espírito consumista e têm se tornado meras vendedoras de serviços e bens religiosos. Em outras palavras, têm se tornado apenas mais um serviço de atendimento ao cliente. Então, vamos lá. Hoje em dia, como tudo pode se tornar um item de consumo, uma mercadoria, é comum que essa questão de consumo, de marketing, de propaganda tenha aumentado. E aí a igreja também já está sendo afetada por isso. Por quê? Porque a igreja e o evangelho de Jesus têm sido tratados como mercadoria. E aí é que entra. Algumas igrejas, não vou dizer todas aqui não, porque eu não estou aqui para generalizar, mas muitas igrejas já estão se tornando, já foram de tal forma tomadas por esse espírito consumista, já foram transformadas por causa desse espírito consumista, que elas se tornaram apenas vendedoras de serviços e bens religiosos. Em outras palavras, tem se tornado apenas mais um serviço de atendimento ao cliente. Nesse mundo consumista, tem mercadoria de todos os tipos, tem as pessoas oferecendo coisas e mercadorias de várias formas, e a igreja tem se tornado, em muitos casos, apenas mais uma mercadoria de consumo. As pessoas têm se relacionado com a igreja como apenas mais uma coisa a ser consumida na vida hoje, na sociedade hoje. Eu vou explicar melhor isso. Muitas igrejas se propõem a oferecer aquilo que o cliente procura. O slogan eu já ouvi isso muito de pastores dentro de igrejas. Se queremos pegar o peixe, precisamos dar ao peixe aquilo que o peixe gosta. Fazendo isso, elas perdem ou mudam a identidade bíblica da igreja.
A igreja passa a ser moldada pela cultura consumista. E ao invés de confrontar o espírito consumista da sociedade com o evangelho de Jesus, elas passam a alimentar esse espírito no coração das pessoas. Então, muitas igrejas hoje já sendo engolidas por esse espírito consumista, já têm mudado a sua maneira de ser igreja e se tornaram apenas mais uma mercadoria a ser consumida. E isso começa desde os membros da igreja e principalmente, e por causa principalmente dos líderes, dos pastores dessas igrejas. E aí é que entra, tem se desenvolvido dentro de igrejas slogans como esse que eu citei, dizendo o seguinte: se você quer pegar o peixe, você tem que dar para o peixe aquilo que ele quer. O que eles estão querendo dizer com isso? Se a gente quer, como igreja, encher a igreja de pessoas, se a gente quer alcançar as pessoas, a gente tem que dar para as pessoas o que elas querem. Como que você quer ter uma igreja cheia de pessoas e você não dá para as pessoas o que elas querem? E aí, essas igrejas, esses líderes, esses pastores, mudam tudo na igreja, tudo. Mudam maneiras de fazer a propaganda, o marketing da igreja. Para quê? Para atrair as pessoas. E isso gera consequências que são claras nos nossos dias de hoje. Você vai entender essas questões. Um exemplo disso, e olha para você ver, essa análise não são apenas cristãos sérios que têm feito críticas a esse espírito consumista dentro da igreja. Há uma cena de um episódio do desenho Os Simpsons, tem na internet. É só você pesquisar no YouTube, e eu vou postar no meu canal no YouTube, vou pôr também no meu Instagram após eu terminar essa mensagem. Tem uma cena de um episódio dos Simpsons em que a Maggie, a filha mais velha lá do Homer Simpsons, ela tá na frente da igreja e ela vê como que a igreja mudou todinha. A fachada da igreja mudou, tudo mudou. Você vai ver o episódio e você vai entender melhor. E ela pergunta o que fizeram com a igreja. Se você pesquisar no YouTube Os Simpsons, o que fizeram com a igreja, você vai ver esse trecho. E ela pergunta por quê? Porque vê, e é um exemplo de com certeza, que eu saiba, o autor dos Simpsons não é cristão, mas ele fez uma leitura muito verdadeira de como que esse espírito consumista afetou até mesmo a igreja e como que a igreja mudou em todos os aspectos para se moldar, para, como é que eu posso dizer, para entrar nessa onda de espírito consumista. E tem uma mulher, quando a Meg pergunta lá, não lembro se é Meg mesmo o nome, mas quando ela pergunta assim, o que fizeram com a igreja, tem uma mulher que fala assim, não, nós cansamos da velha igreja, ela era muito puritana, e aí ela diz o seguinte, a seguinte frase que ela diz no episódio: nós preferimos um empório é um centro de comércio, olha a definição de igreja que ela dá, nós preferimos um empório baseado na fé, cheio do impulso de comprar coisas. Olha como que ela define a igreja. Um empório, um centro de comércio baseado na fé, cheio do impulso de comprar coisas. O que ela está dizendo? Que a igreja se tornou um grande centro de comércio, só que é um comércio baseado não em dinheiro, baseado na fé, e eu vou explicar melhor isso, baseado na fé, cheia desse espírito de consumismo. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós preferimos, vendo esse espírito de consumista de consumo da sociedade, nos adaptar. Então a gente fez várias mudanças, baseando, claro, né, esse comércio na fé, só que cheia e aproveitando esse espírito consumista da sociedade atual. E esse é um erro que muitas igrejas estão cometendo. Elas olham para essa sociedade consumista, para esse espírito consumista das pessoas, onde as pessoas querem algo melhor, querem satisfazer suas necessidades, seus desejos, e elas estão correndo atrás de mercadorias boas e tal. E a igreja, ao invés de, através do evangelho de Jesus, confrontar isso no coração das pessoas, não, elas se adaptaram a esse espírito consumista. E elas mudaram muitas coisas, inclusive a mensagem, eu vou te dar um exemplo disso, para se adaptar e para oferecer ao peixe aquilo que o peixe quer. Para quê? Para que eu tenha o meu cesto cheio de peixe. E é por isso que não é novidade ver hoje em dia as igrejas lotadas. É difícil hoje em dia você ver uma igreja vazia. Né? Assim, na verdade não é difícil.
Na verdade é difícil, né? É raro você ver uma igreja vazia. E por quê? Porque muitas igrejas, infelizmente a maioria delas, de uma forma ou de outras, o que muda é só a gravidade com que elas já se possaram disso, elas se adaptaram, se moldaram por esse espírito consumista. E é por isso que a igreja atrai muitas pessoas hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas querem, elas estão correndo atrás daquilo que elas querem. E aí o que eu quero destacar é o seguinte: é impossível uma igreja pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, alimentar ou se render ao espírito consumista da sociedade. Vou repetir essa frase. É impossível, ou seja, não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível pregar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, alimentar ou se render ao espírito consumista da sociedade. Ou a igreja abre mão do evangelho para se agarrar ao consumismo, ou ela vai ter que abrir mão desse espírito consumismo para se apegar e manter-se fiel ao evangelho de Jesus. Mas as duas coisas ao mesmo tempo é impossível manter. Os maiores, agora um adendo aqui, os maiores responsáveis por essa escolha entre o espírito consumista, entre se moldar ao espírito da sociedade atual e permanecer fiel ao evangelho, os principais responsáveis por fazer essa escolha nas igrejas são os líderes, são os pastores da igreja. Eles é que determinam, através da sua escolha entre o evangelho e esse espírito consumista, a identidade da igreja. Então, muitas igrejas, as identidades delas têm sido mudadas. Por quê? Por causa desse espírito consumista. E agora eu quero entrar em como que isso se manifesta de forma prática, e eu tenho certeza que vai ser fácil você falar: agora eu estou entendendo o que você está falando, e agora eu entendo o porquê eu vejo essas coisas na igreja. Qual que é uma das consequências desse espírito consumista afetar a igreja e principalmente afetar a vida dos líderes dessas igrejas, os pastores, que são os principais responsáveis por essa mudança ou não, né, dessa questão? Primeiro ponto que eu quero destacar é que muitas pessoas se relacionam com a igreja como profissão ou empresa. E aqui eu estou falando especificamente para os pastores, para os líderes de igreja. Tanto os que já são como eu, quanto os que querem ser, como eu conheço muitos jovens. Os pastores veem a igreja como uma profissão de boa renda e como um meio de se tornar um empresário de sucesso. Diferentemente de como era anos atrás, ser pastor hoje em dia concede de como era anos atrás, hoje ser pastor está na moda. Tá na moda. Você ser pastor de uma igreja, você ser pastor na internet, tá na moda. Tá na moda. É por isso que muitos hoje estão vendo o pastor, ser pastor, como uma profissão. Olham para a igreja como uma empresa, onde você pode entrar e alcançar sucesso. Muitas pessoas que nunca entregaram a vida para Jesus estão estudando teologia. Para quê? Para saber como lidar com a igreja, para saber como se comportar como pastor. Infelizmente, isso é realidade. Por quê? Porque esse espírito consumista tomou a igreja. Eles veem que ser pastor hoje te gera, às vezes, hoje em dia, gera mais status você ser pastor do que você ser político, né? Outra consequência disso é a igreja como centro comunitário. Muitas igrejas têm se tornado apenas um centro comunitário. O que eu quero dizer com isso? A igreja se torna apenas um centro comunitário que oferece apenas programas de todos os tipos para aqueles que se tornam membros. Assim, ela se torna nada mais que um clube social com vantagens para os seus associados. Essa igreja não oferece às pessoas perdidas um salvador, que é Jesus Cristo, mas apenas vantagens sociais, caso ela se torne um membro. Muitas pessoas estão cansadas da fé evangélica porque nunca se converteram de fato a Jesus Cristo, mas apenas se converteram ao clube social chamado de igreja. Então, quando a igreja se torna apenas um centro comunitário, é a igreja que, tomada por esse espírito consumista, passa a oferecer para as pessoas apenas programas de todos os tipos, programa para criança, para idoso, para adulto, para skatista, a igreja tem um programa, tem para tudo, tem viagem, tem excursão, tem retiro, tem programa para tudo. E aí ela passa a oferecer para as pessoas apenas programas. Como é que essas igrejas
correm, vamos dizer assim, né? Vai atrás de pessoas para aderir à igreja. Não é oferecendo um salvador. Essa igreja que se rendeu ao consumismo, muitas delas não pregam mais Jesus Cristo, o salvador do mundo aos perdidos. A mensagem da igreja não é mais, olha, você está perdido sem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, está aqui a mensagem do evangelho para que você creia em Cristo e seja salvo e se torne parte da igreja dele. Não, o que elas oferecem para as pessoas, para convencer as pessoas de se tornarem parte da igreja, são os programas. São aquilo que a igreja tem de bom. Ah, a minha igreja tem isso, a minha igreja tem culto de jovem, a minha igreja tem tal coisa, a minha igreja faz viagem, a minha igreja faz retiro. E aí, muitas pessoas estão cansadas da fé evangélica. Vou te dizer, porque elas nunca se converteram a Cristo de verdade. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas há muito tempo, nunca se converteram a Jesus, nunca entregaram o coração para Jesus, nunca nasceram de novo. Mas então por que elas estão na igreja? Porque elas se converteram ao clube social que a igreja é. Ela foi visitar uma vez, gostou das amizades ali, gostou das pessoas, viu que de certa forma ali as amizades são mais saudáveis e, entre aspas, algumas são mais verdadeiras do que em outros locais. Elas então falam, não, é isso que eu quero para minha vida. É um ambiente bom para minha família, é um ambiente bom para meus filhos, e elas se convertem ao clube social chamado igreja, com muitas vantagens para quem se torna associado, e não entregam o coração para Jesus. É por isso que chega um determinado momento em que ela cansa. Por quê? Porque ela nunca se converteu a Jesus. O coração dela nunca mudou. Ela apenas se converteu a um centro comunitário, a um clube social, onde tem pessoas legais e fazem coisas legais. Tem uma cena de um filme cristão muito bom. A Jornada é o nome do filme. Eu vou postar também no meu canal no YouTube e no meu Instagram. Onde a cena, um cara da igreja leva um outro rapaz para ir fazer uma visita para uma família. E aí, prestes a entrar na casa, ele vira para o outro cara e fala assim, olha, aqui está falando que essa família está pensando em entrar para a nossa igreja. E nós viemos aqui hoje, vamos dizer assim, para convencê-los a entrar de fato. E aí, quando o homem entra e começa a fazer a visita, o que ele faz? Ele prega o evangelho? Não. Ele começa a anunciar para aquela família os programas que a igreja tem para convencê-los a se tornar parte da igreja. Esse é um exemplo de como a igreja se torna um centro comunitário apenas. Estou dizendo aqui que a igreja também tem atividades? Tem, mas as atividades, os programas não podem se tornar o centro, a identidade maior, ou aquilo que a igreja oferece para as outras pessoas. Um outro exemplo, a igreja como teatro, né? Ou como entretenimento. Teatros são lugares para os quais as pessoas são convidadas para desfrutar de diversos tipos de entretenimento. Em igrejas assim, os cultos não passam de um tipo de entretenimento para as pessoas, com dança, teatro, cantores e palestras motivacionais. Sobre palestra motivacional, vou falar daqui a pouco. Mas para muitos, a igreja não passa de um local de entretenimento, onde lá tem dança, lá tem teatro, lá tem palestra motivacional para você começar a sua semana bem, lá tem... E aí, elas vão aos cultos, por quê? Ah, não, porque é gostoso o culto. Nossa, você vai num culto, você se sente bem. Ela não está dizendo que quando vai no culto, ela adora Jesus, Jesus se manifesta ali através do Espírito Santo e preenche a vida dela e se torna o gozo, a alegria dela. Não, ela está dizendo que é agradável estar num culto. É agradável porque o pastor fala bem, porque os cantores... Nossa, você tem que ver os cantores da minha igreja. Os cantores da minha igreja é fera. Tem que ver... Você está entendendo como que a igreja se torna apenas um clube ou algo apenas para entretenimento das pessoas? E tudo isso é consequência desse espírito consumista tomando e mudando a maneira como as pessoas. E é por isso que tem pessoas cansadas da fé evangélica. Porque vai indo, meu amigo, vai indo, o entretenimento acaba, vai indo algo no entretenimento, não vai te desagradar. Eu conheço um caso, anos atrás, de um casal jovem que parou de ir na igreja. E quando eu, na época, ainda nessa igreja, fui perguntar a eles por quê, sabe qual é o motivo? É porque a igreja, num culto de jovem, levou um stand-up gospel, alguém para fazer piada evangélica. E o cara que estava fazendo stand-up gospel na igreja, naquele culto de jovens, esse rapaz era um pouco gordinho, vamos dizer assim, e o cara que estava fazendo stand-up fez uma piada com ele, meio que chamando ele de gordinho.
E ele não gostou disso. A esposa dele não gostou disso. E nunca mais eles voltaram para a igreja. Não estou dizendo que fazer stand-up é certo ou errado, enfim, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que algo naquela apresentação, ou naquela palestra, ou naquele stand-up que a igreja ofereceu num culto de jovem, desagradou. Por causa disso, eles pararam de ir na igreja. Então é por isso que tem pessoas cansadas da fé evangélica, que vai em algum momento aquele entretenimento, né? Entretenimento, cada um tem um gosto, então chega um ponto. Os dois últimos pontos aqui é que a igreja como shopping ou supermercado, né? Para falar brasileirado aí, é um supermercado, né? Shopping é coisa de gringo, enfim, ou de cidade grande. Mas o que é um shopping ou um supermercado? O shopping é um grande centro de compras onde provavelmente você encontrará aquilo que procura. Ou seja, o supermercado você vai com a esperança de que lá você vai achar aquilo que você procura, né? Você está precisando de algo para finalizar o almoço caprichado de domingo. Ah, faltou tal coisa. Vou lá no supermercado, lá deve ter, lá vai ter, com certeza, enfim. Ela vai lá. O relacionamento que você tem com o supermercado é apenas de consumo. Você não tem compromisso com o seu supermercado. Você pode até ter um supermercado preferido, mas é só eles colocar o preço mais caro que você muda, né? Você não tem um compromisso e lealdade com aquele supermercado. É apenas de consumo. É onde eu vou, acho o que eu preciso, dou o dinheiro, ele me dá a mercadoria e eu volto à minha casa feliz. Né? E quando é que eu vou voltar no supermercado? Só quando eu precisar de outra coisa. Você não vai no supermercado todo dia. Ah, eu vim aqui para visitar vocês porque, né, tava com saudade. Não, você vai quando você precisa. Você tá precisando de alguma coisa, você vai no supermercado. Tirando isso, você não vai. Né? Ou seja, se tiver alguém para ir lá para você comprar o que você precisa, você nem lá põe o pé. Enfim, quando você está precisando de alguma coisa. A igreja, como shopping ou supermercado, se torna o lugar onde as pessoas encontram aquilo que elas precisam. Apenas quando precisam. Você não desenvolve compromisso com a igreja, apenas vai lá para encontrar ou comprar aquilo que você está precisando. Seja sucesso financeiro, seja uma boa vida espiritual, seja uma cura para uma doença ou uma dor, e etc. Né? Quando é que eu me relaciono com a igreja da mesma maneira que eu me relaciono com o supermercado ou um shopping? Quando eu vou até ela para ter, ou para ganhar, ou para comprar, ou para buscar, né, aquilo que eu preciso. Então, já cansei dos meus relacionamentos sentimentais no mundo. Vou para a igreja, vou procurar um namorado lá. Na igreja eu vou achar um bom namorado. E aí a pessoa vai na igreja para isso. Né? Ou então, minha vida financeira tá um fracasso, já tentei de tudo, jogo na Mega Sena todo dia, nunca ganhei. Tem uma igreja aí que na segunda-feira é o Congresso para o Sucesso. Eles dizem que se você for lá na segunda-feira fazer uma campanha lá, você fica rico. Eu vou lá então. Por quê? Porque eu estou precisando dar um up na minha vida financeira. Seja na sua vida espiritual, na sua vida sentimental. Eu estou sentindo dor, então eu vou para a igreja. Eu estou com dor, estou com uma doença, descobri um câncer, descobri tal coisa. Eu vou para a igreja. Por quê? Porque lá eles curam, lá eles oram, acontece milagre. Então eu vou nessa igreja para isso. E percebe como que o relacionamento com a igreja é apenas de consumo? Você vai lá e duas coisas são consequências disso. Qual que é a primeira coisa? Ou você vai parar de ir na igreja a partir do dia em que você ganhar aquilo que você foi buscar. Fui para a igreja porque eu estava sentindo uma dor, sabe, que de anos não saía. Fui curado no primeiro culto ou no sétimo culto da campanha, fui curado. Talvez uma das atitudes, nunca mais você volta. Por quê? Porque você foi só até conseguir o que você queria. Você conseguiu, agora não precisa voltar mais. Afinal de contas, é assim que você faz, né, no supermercado, no shopping. Agora, outra coisa também é que talvez você vai continuar ali porque, olha, eu precisava daquilo, eu estava com a dor, fui curado. Rapaz, tem várias outras coisas aqui na minha lista que eu preciso, hein? Eu acho que eu vou continuar porque agora eu achei o lugar bom. Ou muitas pessoas, quando para de... Nossa, rapaz, eu acho que eu vou mudar de igreja. Por quê, rapaz? Porque, sei lá, nessa igreja Deus me vai... Vou dar para uma igreja mais forte, uma igreja com uma unção maior, com uma bênção maior. O que você está dizendo? Esse supermercado aqui, o preço está caro, ou não tem a marca que eu gosto, então eu vou para outra, vou achar. Ou então não fazem mais desse produto nesse mercado, então eu vou achar um outro que tem. Percebe? E é por isso que muitas pessoas estão cansadas da fé evangélica, porque o relacionamento delas é apenas esse, de consumo. Está entendendo? E aí é que eu quero te dizer, muitas das vezes
Deus até faz um milagre na vida da pessoa por misericórdia, ou para ver se com isso a pessoa se converte de verdade. Mas, em muitos casos, Deus não responde todas as orações que as pessoas fazem na igreja. Deus não cura todos. Ou seja, nem Papai Noel dá tudo que a pessoa quer, né? Quantos já escreveu carta para Papai Noel e nunca ganhou? Deus não dá tudo que a gente quer. E em muitos casos, quando a pessoa acha que Deus não está dando o que ela quer, ela sai, vai embora. Ele não me deu, então eu vou embora. Muitas igrejas fazem todo o seu marketing, a sua propaganda, usando exatamente esses produtos, para que possa atrair mais as pessoas. E assim como no shopping o objeto de troca que você precisa ter é o dinheiro, na igreja o seu objeto de troca se torna a sua fé. Você precisa ter muita fé para que possa comprar o que você precisa. Num shopping você vai e lá tem o produto que você quer. E como que você faz a troca? Você dá dinheiro, ele te dá o produto. Como que acontece na igreja? Se lá está oferecendo mercadoria ou eu acho que lá só tem algo para me consumir que eu estou precisando. Qual que é a moeda de troca na igreja? É a minha fé. Então eu vou para a igreja com muita fé. Eu faço a campanha com fé. Por quê? Porque se eu der a minha fé, se eu colocar a minha fé, se eu fizer com fé, se eu tiver muita fé, eu recebo muita coisa. É a mesma coisa de você falar assim, se eu for com R$ 1.000, é melhor ir com R$ 1.000 no shopping do que com R$ 100, né? Porque com R$ 1.000 eu compro muito mais coisa. Então as pessoas veem a fé como uma moeda de troca. Por isso o título Fé para consumo. A fé se tornou apenas uma moeda de troca com Deus. E o que é pior, e eu vou entrar no próximo ponto, é que os pastores e líderes da igreja alimentam isso nas pessoas. Eles fazem a propaganda da igreja toda oferecendo esses produtos. Já viu o slogan nas igrejas? Pare de sofrer. Você que está com dor tal, você que não sei o quê, você que não sei o quê, você que venha para cá, pare de sofrer e por aí vai. E aí, quando você chega lá e vai ouvir os pastores pregar, eles não estão pregando o evangelho. O que eles estão pregando? Eles estão pregando isso. Você tem que ter muita fé, você tem que agir a sua fé, você tem que dar uma oferta de fé, né? Você tem que fazer isso de fé, aquilo outro de fé para Deus te responder. E se não aconteceu, sabe qual a razão que eles dão? É porque você não teve fé suficiente. Ou seja, é porque você não teve dinheiro suficiente. E por aí vai. Por isso que o outro ponto é: a igreja também tem se tornado apenas um seminário motivacional. E o que tem afetado as igrejas hoje? A teologia coaching. Atualmente, o produto mais consumido na sociedade é o seminário motivacional, as palestras motivacionais, os livros de autoajuda. Se você pesquisar numa livraria aí, os livros que mais saem são de autoajuda, são os motivacionais. Tá saindo aos montes no mercado hoje em dia. Pessoas pagam muito dinheiro para ouvir palestras motivacionais que falam a respeito do quanto a pessoa é boa, do quanto ela é capaz na vida, do quanto ela pode alcançar o sucesso. Eu quero, eu posso, eu consigo, né? É o lema de uma personagem nessa atual novela da Globo aí, nessa reprise, né, dessa novela Totalmente Demais. Lucas, por que você vê? É porque aqui na casa dos meus sogros, meu filho, é Globo o dia inteiro. Então eu fico por dentro, às vezes, de algumas coisas aí. Não venha me criticar, não. Então é o slogan, né? E as palestras motivais falam isso para as pessoas. Você é bom, você pode, você é isso, você é aquilo e tal. E vai enchendo a bola da pessoa para a pessoa ir. E esse tipo de livro, e esse tipo de palestra tem sido os mais consumidos da sociedade atual. Pessoas pagam milhares de reais para poder ir nesses locais, porque é isso que tem mudado a vida das pessoas. Muitas igrejas se tornaram nada mais que cenários motivacionais. Muitos pastores tornaram nada mais do que coaches. A diferença é que os coaches cobram caro e os pastores cobram apenas 10%. E aqui eu estou fazendo uma crítica direta, sim, a todo esse movimento. Qual que é o problema? Lucas, você está falando que coach é pecado? Não estou falando que coach é pecado. Coach não é pecado lá no lugar deles, lá no galpão deles, no prédio deles, não dentro da igreja. Dentro da igreja, sim, se torna pecado. Por quê? Pastores não são coaches, pastores não são chamados para pregar palestras motivacionais. Pastores são chamados verdadeiramente para pregar o evangelho de Jesus, as escrituras e somente as escrituras.
Quer ouvir palestra? Não tem problema não, mas vai ouvir lá do coach, vai ouvir lá. Dentro da igreja não. E esse é que é o problema. Muitos pastores têm feito das suas igrejas, dos seus púlpitos, das suas pregações, não pregação bíblica mais, mas pregações, palestras motivacionais. E qual que é o detalhe? É que se você ouvir esses pastores, eles vão usar textos da Bíblia, vão usar versículo da Bíblia. Antes de começar, ele vai ler um versículo da Bíblia. Só que ele não vai pregar, ele não vai expor. A pregação não vai ser expositiva, pregando o que a Bíblia diz, o que Deus quis dizer através desse texto, não só para o povo da época em que foi escrito, mas para nós hoje. O que esse texto revela sobre Deus, sobre o ser humano, pecador, depravado, e o que esse texto revela sobre o único Senhor e Salvador. Não é isso que eles vão fazer, eles vão ler o texto da Bíblia e vão pregar uma palestra motivacional. Vai pegar Davi julgando a pedra e falar, você tem que pegar a sua melhor pedra e julgar no seu gigante, com fé em Deus que ele vai derrubar. E se tornam apenas palestras motivacionais, e a igreja não passa nada mais, nada menos do que palestra motival. É por isso que tem muitas igrejas, muitas pessoas indo nas igrejas hoje, é por isso que as igrejas estão cheias. Quem não quer começar uma semana com uma palestra motivacional? Principalmente quando ela é baseada na Bíblia, né? Que dá a falsa impressão de que é Deus me motivando. Olha aí, rapaz, é Deus falando comigo? Entende? E desculpa a ironia aqui, o tom sarcástico, mas não tem como evitar, não é? Enfim. E assim, os pastores fazem das igrejas seminários, dos cultos seminários motivacionais e tornam a Bíblia um grande livro de autoajuda. E aí, enquanto eles incentivam e motivam as pessoas a ganharem o mundo, as pessoas perdem a sua alma. Parafraseando uma parábola de Jesus, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E os pastores estão motivando as pessoas a ganhar o mundo, a realizar os seus sonhos, mas enquanto elas perdem a sua alma. Muitas pessoas vão para o inferno tendo tido uma vida de sucesso nesse mundo. Por quê? Porque ganharam o mundo, mas perderam a sua alma. E principalmente, o mais grave, motivados por seus pastores, por suas igrejas. O que você tem buscado? E eu vou finalizar. O que você tem buscado em Jesus? Quero ler João capítulo 6, para você que achou que eu não ia ler a Bíblia. João capítulo 6, versículo 24 a 33. João 6, 24 a 33. Lucas, você devia ter lido o texto, o versículo antes. Quem falou? Onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia não fala em qual momento da pregação a Bíblia tem que ser lida, né? Enfim, vamos lá. João 6, 24 a 33. Olha o que o texto diz. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Versículo 26. Jesus respondeu, a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães que não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Jesus, então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu de comer o pão do céu. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Leia a passagem, você vai ver. Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes e alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E aquela pessoa, e eles ficaram satisfeitos, fartos. Jesus então juntou seus discípulos e foi para o outro lado do lago. O que as pessoas fizeram? Vamos atrás de Jesus, vamos atrás dele, vamos até onde ele está. E quando pegaram os barcos, muitos foram a pé, diz outra passagem. E quando eles chegaram do outro lado, eles falaram, mestre, nós estávamos procurando, e parará, parará, parará.
E Jesus vai direto ao ponto. Jesus vira para eles sem se render a essa busca deles, a essa felicidade em ter encontrado. Jesus vira para eles no versículo 26 e diz assim: vocês não estão aqui, vocês não estão me procurando por, em outras palavras, por crer em mim ou porque eu realizei milagres e mostrei que sou filho de Deus. Vocês estão aqui porque eu dei pão para vocês comerem e vocês ficaram satisfeitos. E aí Jesus diz assim: não trabalhem, não busquem a comida que perece, que estraga, mas trabalhem pela comida que permanece na terra, o qual o Filho do Homem lhes dará. E aí Jesus se revela como o pão da vida. O que Jesus faz aqui nessa passagem? Jesus primeiro identifica que as pessoas não estavam seguindo ele, não foram até onde ele estava, porque por ele, simplesmente, nós cremos que tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, o Salvador da nossa alma, da nossa vida, e por isso nós vamos te seguir onde quer que o Senhor for. Não. Jesus identifica que essas pessoas o seguiram, foram até onde ele estava e foram felizes porque Jesus havia satisfeito as necessidades físicas naturais dele. Jesus tinha multiplicado 5 pães e 2 peixes, ou seja, era um alimento fácil para eles. E é por isso que eles vão. Por isso que Jesus repreende eles e diz: vocês não estão aqui por minha causa, ou por crer que eu sou filho de Deus. Vocês estão aqui porque eu satisfiz as necessidades naturais de vocês. E aí Jesus fala com eles: trabalhem, busquem, não a comida que perece ou as necessidades desse mundo que passam, que vão acabar, que um dia vai ter fim. Procurem o alimento que dure para a vida eterna. E aí Jesus diz: porque eu sou o pão da vida. Em outras palavras, eu alimentei vocês, dei o pão para vocês comerem, mas o principal pão de que vocês precisam buscar é o pão que vai dar a vocês a vida eterna, que vai dar a vocês a vida eterna ao lado de Deus, e esse pão sou eu. Ou seja, Jesus estava dizendo: não venham até mim pelo que eu posso oferecer com as minhas mãos, venham até mim por aquilo que eu posso, pelo coração que eu posso dar para vocês, pelo meu coração. É mais ou menos assim: por que você segue Jesus? Por causa das por causa daquilo que ele pode te dar nessa vida, por causa das necessidades que ele pode satisfazer na sua vida nessa vida, necessidades que, quando ele voltar, quando o juízo final chegar, vão cessar, vão acabar, ou por causa dele? O maior tesouro do cristianismo não é as bênçãos que você pode ter pelo cristianismo, é o próprio Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 13:44, que o reino de Deus é como um homem que encontrou um grande tesouro. E por encontrar esse grande tesouro, ele ficou tão feliz e maravilhado, ele vendeu tudo o que ele tinha para ficar com o tesouro. O grande tesouro do cristianismo não é as bênçãos que ele pode dar, não é a cura física, não é o sucesso financeiro, não é um bom relacionamento sentimental. O maior bem do cristianismo é o próprio Jesus Cristo. A principal coisa pela qual você precisa ir à igreja, ou frequentar a igreja, ou fazer parte da igreja, não é por causa dos programas, das coisas, das palestras motivacionais, não é por nada que acontece na igreja, é por causa do Senhor da igreja, do dono da igreja, do cabeça da igreja, do Senhor que deu a vida pela igreja, ou seja, Jesus Cristo. Ele tem que ser a razão número 1 e a suficiente para você ir até a igreja, para você buscá-lo. Não é o que ele pode oferecer, sabe por quê? Uma das maneiras de examinar nós mesmos, se nós estamos na igreja por causa de Jesus ou das bênçãos que ele tem para nós, se Jesus nunca lhe der uma bênção nessa vida, e der para você apenas a vida eterna, você estará satisfeito? Você estará satisfeito? É claro que tudo o que eu citei aqui acima tem na igreja e pode ter na igreja, mas não pode se tornar o centro da igreja. Amém? E eu quero finalizar da seguinte forma: em Apocalipse capítulo 2, Jesus vira para uma igreja e diz assim: eu conheço as suas obras, conheço tudo que vocês fazem, mas tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor por mim. E ele diz assim: lembrem-se de onde caiu, arrependem-se, voltem a praticar o que vocês praticavam no início. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei o candelabro
do seu lugar. As igrejas, as pessoas e os pastores que têm deixado se influenciar por esse espírito consumista, elas podem corrigir, elas podem reorientar suas vidas. Você pode se converter de fato a Cristo e não mais ao clube social chamado igreja. Mas você precisa entender que é preciso, talvez no seu caso, recomeçar do zero. Por isso, pense sobre tudo isso nessa noite, durante essa semana. Faça um autoexame em você mesmo. Comece por você. E depois se arrependa do que tiver de arrepender e entregue a sua vida para Jesus. Reconhecendo que o maior tesouro do cristianismo não é as bênçãos, mas o próprio Cristo. É dizer para Jesus, Jesus, o Senhor é suficiente para mim. Se o Senhor não fizer nenhum milagre, nada na minha vida, ainda assim eu vou permanecer com o Senhor, eu vou permanecer na tua igreja. Porque para mim o maior bem que eu ganho sendo cristão é o Senhor, é o teu coração, é o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida e da minha alma. Amém.